Olá, seja muito bem-vindo à 29ª aula do curso de HTML e CSS para iniciantes. Eu sou o Luiz Augusto Vieira, do blog HTML e CSS Pro, e nessa aula vamos falar sobre posicionamento. Vai ser uma aula bem detalhada, porque é uma das dúvidas de muitos alunos aí. Então, tem bastante aluno mesmo que já fez aulas aí, já fez cursos pagos caro e ainda não aprendeu a trabalhar com posicionamento aí no CSS, tá? Então eu vou detalhar bem aqui, fazer uns exemplos para a gente aprender a trabalhar aqui com posicionamento. Eu tenho certeza que depois dessa aula você nunca mais vai ter dúvidas sobre como posicionar seus blocos aí. Bom, então vamos lá. Então, usamos a propriedade position do CSS para especificar como um elemento é posicionado e onde ele deve estar localizado na página do site. Então, vamos falar aqui do posicionamento relativo. Então, eu fiz um exemplo aqui. Quando você passa o relative, você vê que eu passei aqui no meu bloco. Quando você passa o relative, você pode usar juntamente com ele o left. Então você vê que eu coloquei o left aqui, 50 pixels, e ele deu esse espaçamento aqui do texto. E o nosso box aqui, que é exatamente a nossa div, ela começa aqui com essa distância de 50 pixels, tá? Isso aqui, ele só vai funcionar se você... na verdade, o left ele só vai funcionar, o left, o top, dessa forma se você passar o position relativo. Por padrão, esses blocos aqui eles já são relativos. Mas quando você vai usar dessa forma aqui, você tem que forçar ele, falar que ele é mesmo relativo aqui. Então, ele vai assumir aqui essa propriedade left top, tá? E também o right e o bottom. Então tem muita gente aí nos grupos que estão passando essa propriedade left para fazer um posicionamento aqui de um bloco e não funciona, porque eles não passam aqui o position relativo, tá? Então isso aqui você tem que tomar cuidado quando você for usar isso aqui. Então vamos falar agora de posicionamento absoluto. Então, para realizar o posicionamento absoluto no CSS, usamos novamente a propriedade position, só que desta vez usamos o position absolute, seguido pelo deslocamento desejado. Então aqui no nosso bloco agora a gente passou o nosso position absolute. Então dessa forma você pode colocar o top 50 pixels. Ele vai ficar aqui 50 pixels no topo e 50 no left, que é exatamente o que a gente tinha passado antes. Só que agora você tem um bloco flutuante, ou seja, esse bloco aqui, ele vai flutuar acima de outros blocos aí relativos. Então, se você passa dessa forma aqui e você tem texto aqui, por exemplo, ele não vai empurrar o teu texto, ele vai ficar acima aqui. Então você tem que ter cuidado quando você for usar esse position absolute. O próximo aqui que a gente tem é o position fixed, que é para você fixar aqui. Então, posicionamento fixo permite fixar a posição de um elemento em um ponto específico da página, independente da rolagem. Então, quando você usa esse position fixed aqui, ele vai deixar o teu box fixo. Por mais que você role aqui a barra de rolagem, o seu site ele vai andar aqui embaixo dele, mas ele vai ficar fixo. Então a gente tem um exemplo aqui do meu blog, vou entrar aqui para mostrar para vocês. Então tá aqui. Então quando você entra aqui no meu blog, você clica aqui no menu, você vê que essa parte preta aqui, que fica 100%, ela é um bloco fixo. E o menu também. Então, por mais que eu role aqui a barra de rolagem, você vai ver que o site ele vai andar abaixo aí desse bloco preto e também do menu. E eles estão fixos aí. Então, quando você usa dessa forma, você está fixando. Isso aqui poderia ser, por exemplo, um quadrado aqui. Somente. Então, ele ia estar fixo aqui, dependendo da posição que você coloca aqui.
Então ele ia ficar aí parado e o site ia rolar abaixo dele. Então, quando você precisar usar e fixar alguma coisa, você faz dessa forma aqui. Bom, vamos fazer aí alguns exemplos para você fixar bem isso aqui, para você não ter mais dúvida aí. Então, eu peguei o último arquivo que a gente criou aqui no Notepad++, salvei aqui, vim aqui em arquivo, salvar como, você já sabe fazer isso, e eu salvei com o nome de posicionamento -css.html. Passei aqui uma div dentro do nosso body, e aí eu passei uma classe para essa div, o nome dessa classe é relative. E eu estilizei essa classe aqui no CSS. Então eu passei um background laranja, como você pode ver, e defini um tamanho e uma altura para esse box. Então ele ficou assim. Então beleza. Então vamos fazer o seguinte. Então agora eu quero que esse box aqui, eu quero que esse box ele comece aí ele dê um espaço na esquerda aí de 100 pixels. Então eu vou salvar isso aqui e vou atualizar. Então o que aconteceu? Você viu que não aconteceu nada, né? Por quê? Porque se você não passar o positive relative, ele não aceita essa propriedade aqui, como eu falei para vocês lá. Então, se você não passar essa propriedade, como que você faz então esse espaçamento? E você tem que usar o margin left, tá? Você usa a margem, não somente o left. Então, se você passar o margem, escrevi margem errado aqui, vamos lá. Então, arrumar aqui, salvei. Então, você vê que ele pega agora com margem. E a mesma coisa aqui, se você passar o top, ele também vai pegar. Então, ele vai pegar aqui para todos, por left, top, right, boot, tá? Então, para você posicionar o teu box aí sem passar o position relative aqui, você tem que passar o margin left, o margem com suas propriedades aí, tá? E como você já sabe, em vez de você passar dessa forma aqui, você pode abreviar também, né? Você pode passar aqui, passar o teu margem. Então, se no topo, que é o nosso primeiro valor, toda vez que você for usar o margem ou pad, você tem que seguir essa linha aqui. Então, o primeiro valor que você passa é o top. O segundo valor é o right. Tá? Então, o seu segundo valor é o right. Então, eu quero zerar no right. O seu terceiro valor é o boot. Eu quero também 0 no boot. E o meu quarto valor é o left. Eu quero 100 no left. Com isso, vamos ter aí o mesmo resultado. Então, eu quero diminuir aqui no left agora, passar a 50. Tá aí, então ele veio trazer para cá para 50. Tá? Então, o margem e o pad, ele funciona dessa forma aqui. Começa no top, o primeiro valor. O segundo valor, right, bottom e left. Então, ele vai fazendo essa volta aqui. 1, 2, 3 e 4. Tá? Ele não começa daqui. Tem muita gente que pensa que ele começa daqui. Então, isso aí causa muita dificuldade na hora de você posicionar o teu box. Então, beleza. Vocês já aprenderam sobre isso aqui. Então, vamos voltar aqui no nosso que a gente estava falando. Então, vamos passar o seguinte, aqui, um left, eu quero um left de 100. Aqui. E também eu quero passar aqui um top de 100, para a gente fazer nossos exemplos aí, para você aprender bem a posicionar seus boxes. Então, eu vou atualizar, ele não vai funcionar, porque a gente tem que passar o nosso position, né? Vamos passar ele aqui então. Nosso position relative. Então, beleza. Dessa forma aqui ele vai funcionar pra gente aí. Bom, beleza. Então, eu quero fazer outra coisa aqui com vocês. Eu vou criar uma outra div dentro dessa div relative aqui. Pra gente fazer um outro teste. Então, eu vou fechar essa div com a barra no final. Então, beleza. Então, criei ela dentro da relative, só que isso aqui vai ser absolute. Tá, absolute aqui.
Beleza, então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui tudo. E vou pegar o nome dessa segunda classe que eu criei aqui, vou substituir. Aqui eu vou colocar uma cor diferente. E também eu quero fazer menor aqui, eu quero fazer ela 50 por 50. E eu quero deixar aqui o left 0, também o top 0. E aqui ela vai ser absolute. Então beleza, eu vou tirar esse relative daqui, só para vocês verem o que vai acontecer. Então veja o que aconteceu, sem o relative aqui na minha principal, onde contém a minha absolute, a absolute ela vai ficar exatamente aqui no navegador. Então veja que eu coloquei left 0 e top 0, ela ficou aqui no canto. Se eu mudar isso aqui, por exemplo, para right e bottom, por exemplo, olha o que vai acontecer. Ela ficou aqui no cantinho do navegador, do lado direito, no canto inferior. E se eu colocar top aqui, ela está ficando também lá no outro canto. Por que isso acontece? Porque eu tenho que definir aqui, apesar dela estar dentro do meu box relative, era para ela estar se encaixando aqui, né? Apesar de ter passado ela dentro do nosso relative, ela não está pegando, porque a gente tem que passar aqui o nosso position relative. Então vamos passar aqui o nosso position relative. Então agora ela fica exatamente dentro do nosso box, tá? Então essa aqui é uma dúvida também cruel de muita gente aí nos grupos para posicionar isso aqui. Então a sua div, o seu bloco absolute, ele só vai se posicionar dentro do seu bloco aqui, independente aqui do tamanho do teu bloco principal, se você passar nele o position relative, tá? Isso aqui, esse left não está interferindo em nada, tá? Tendo esse position relative, então esse absolute ele vai entender que ele é relativo desse bloco aqui laranja, ele não pode passar daqui. Então por mais que eu coloque isso aqui, ele vai continuar aí. Se você quiser trazer ele para fora, você pode colocar, por exemplo, menos, sei lá, menos 20 pixels to right, por exemplo. Aí você está jogando ele para fora do box. Você usa muito isso aqui para fazer aquele xizinho naqueles boxes que você tem aqui de promoção, né? Então é assim que funciona. E a mesma coisa funciona aqui para o top. Se você colocar menos 20, ele vai ficar lá menos 20 aqui. Então ele vai ficar dessa forma. Mas se você não colocar menos, ele vai ficar aqui dentro do seu box. Para a esquerda, para a direita, para bulto, tanto faz. Tá? Então é assim que funciona essa parte de posicionamento de bloco aqui no CSS. Então, espero que você tenha entendido bem sobre posicionamento aí. Tá? E se você gostou dessa aula, compartilhe, dê joinha, comente e não se esqueça de se inscrever no canal. E eu aguardo você na próxima aula.